Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre as emoções. Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Luiz Sérgio, eu sou psiquiatra, homeopata e terapeuta floral. E trabalho numa visão holística, integrada, de todos os setores do ser humano. E a criação deste canal aqui, sobre saúde integral, visa divulgar os estudos mais recentes e as reflexões sobre a saúde numa ótica mais abrangente, ok? Peço àqueles que gostarem dos temas aqui apresentados que compartilhem com seus amigos, seus parentes, se inscrevam no canal e deem façam seus comentários, porque para o algoritmo do YouTube é importante que o canal tenha bastante comentários. Aí ele entende a relevância dos temas e divulga para mais pessoas. Então, a contribuição que eu peço a vocês é exatamente essa, de divulgarem o canal para seus amigos, trazendo mais pessoas, mais inscritos, para que possamos dar continuidade a esse projeto, ok? Dito isso, vamos voltar ao estudo das emoções, né? Antes de mais nada, recapitular que o ser humano está aqui, né, no planeta Terra exatamente com o propósito de evoluir. Essa evolução se dá em dois níveis. O primeiro nível é a evolução material, física, onde o seu corpo progressivamente vai se aprimorando e dando condições cada vez melhores para que o ser humano, enquanto espírito, se manifeste aqui na terceira dimensão. E o outro aspecto é o aspecto da evolução espiritual. Então, através das reencarnações, nós vamos adquirindo experiências e essas experiências vão fazendo com que nós possamos também influenciar positivamente a melhoria do nosso corpo físico, não é? Então, para vocês entenderem, vamos recapitular o slide apresentado na aula passada, em que o cérebro humano foi se formando gradualmente. Então, a primeira estrutura que se formou foi denominada de cérebro reptiliano. Então, essa estrutura está ligada aos mecanismos da sobrevivência. Então, naquela época em que o ser humano ainda ensaiava os seus primeiros passos aqui no planeta, era necessário que ele sobrevivesse. Então, a natureza dotou seu cérebro de mecanismos ligados à territorialidade, à agressividade, aos comportamentos que visam a sobrevivência. À medida que o tempo foi passando, milênios foram transcorrendo, o ser humano foi adotando mais capacidades e desenvolvendo os seus sentimentos, criando aí o sistema límbico. E ainda continuando
em milênios de evolução, foi criada o córtex cerebral, aonde estrutura essa que comanda as funções intelectuais superiores, raciocínio. Então, percebam que inicialmente era necessário que o homem fosse bastante extinto. Não havia ainda capacidade nem necessidade de haver um raciocínio intelectual desenvolvido, porque as condições daquela época eram agressivas, inóspitas, e o ser humano, enquanto espécie, necessitava da sua sobrevivência, ok? Então, diante disso, o que que nós podemos entender? Que o cérebro ele veio evoluindo, ok? E dentro desta evolução, ele inicialmente tinha as emoções que eram instintivas, eram primitivas, mais tarde deram origem aos sentimentos, esses, por sua vez, deram origem aos pensamentos que geraram comportamentos. Então, esse é o ciclo do desenvolvimento que nós vamos, nesta aula e nas próximas, apresentar para vocês, ok? Então, dentro de uma das emoções básicas, a primeira emoção que surge no ser humano é o medo, tá? Por quê? Porque o ser humano precisava, como falei, de sobreviver naquelas condições muito agressivas, não é? Então, essa emoção, a emoção do medo, é básica para a preservação da espécie. Funciona como um sinal de alerta. Então, imaginem que o nosso antepassado lá das cavernas estava é, de noite dentro da sua caverna e começa a perceber a aproximação de um animal, de um predador. Ele começa a perceber isso e fica com medo. Esse medo ele vai acionar essa estrutura daqui, que é a amígdala cerebral. Não confundir com a amígdala da garganta, tá? É a amígdala cerebral, que é uma espécie de uma campainha, tá? Que faz, coloca o ser humano no sistema de alerta para que ele ou fuja dali, diante do perigo iminente, ou ele enfrente através da luta. Esse mecanismo promove a fabricação no corpo humano, na corrente sanguínea, dos hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol, preparando aquele nosso antepassado para a luta ou para a fuga, ok? É interessante que, passado o perigo, o que acontece? Passado o perigo, nós vamos ver que esses hormônios que foram jogados na corrente sanguínea tendem a gradativamente ir baixando a sua quantidade e o indivíduo retoma o seu ritmo normal. É como alguém que hoje leva um susto de repente e fica com medo, fica apavorado. Depois, o perigo passa e esses níveis desses hormônios vão voltando
à sua normalidade. Mas nessa situação, o que acontece, né? Esses hormônios, eles vão desencadear respostas corporais e respostas psicológicas ou e cognitivas, tá? Então, nós temos aqui como respostas corporais, o coração se acelera, né? A respiração fica rápida e curta, há toda uma contração muscular, preparando ele para enfrentar o perigo ou para sair correndo do bicho. As pupilas se dilatam para ele enxergar melhor e há uma inibição das funções digestivas. Daí aquela expressão, há um frio na barriga, né? Senti um frio na barriga. Por quê? Porque houve uma inibição dessas funções digestivas. E as respostas psicológicas e cognitivas estão ligadas a pensamentos de risco e vulnerabilidade. Então, se aquele homem primitivo assistiu um predador matar um outro homem que estava na sua proximidade, aquilo criou um pensamento de risco e de vulnerabilidade. E as crenças da infância também são muito importantes, isso já nos nossos dias atuais, no desencadeamento dessa reação de medo. Tá? Então, vamos ver, entender que o medo, ele, de alguma maneira, nos coloca apreensivos, hipervigilantes e traz para nós uma ansiedade. O medo é a causa básica do mecanismo da ansiedade, que hoje impera na sociedade moderna, né? Agora, o que acontece, não é? Naquela época, esses instintos eram necessários e, como já assinalei, indispensáveis para a nossa sobrevivência. Entretanto, fomos nos desenvolvendo nas estruturas mais elaboradas dos sentimentos, dos pensamentos, do senso crítico. Entretanto, esse núcleo animal, esse cérebro reptiliano, permanece conosco, mesmo depois de já atingirmos um certo nível de evolução. Basta ver quando nós estamos diante de um perigo, de um assalto, de um arrastão, tudo isso faz com que a gente saia correndo exatamente como o nosso antepassado das cavernas, ok? Outro sentimento básico, né? Outra emoção, desculpe, sentimento não. Outra emoção básica é a raiva, tá? A raiva é uma emoção intensa, geralmente desencadeada pela percepção de ameaça, tá? Injustiça, frustração ou violação dos limites pessoais. Então, a raiva já é uma emoção um pouco mais elaborada que o medo, mas vamos dizer assim, ela é prima do medo, porque a, nos faz apresentar reações muito parecidas, tá? A raiva, ela tem gradações, tá? Desde uma simples irritabilidade, uma irritação diante de um acontecimento negativo, até uma fúria, aquele indivíduo que perde a cabeça, não sabe nem o que faz.
Então, vejam que é um largo espectro de intensidade da expressão da raiva, tá? Então, a raiva, ela pode levar à agressividade. A agressividade permanente pode gerar o ódio, e o ódio permanentemente instalado dentro de nós pode levar ao ressentimento, à mágoa, que é uma das feridas emocionais mais frequentes nos dias de hoje, não é? Certa vez eu estava no consultório atendendo uma cliente e ela falando que tinha muita mágoa do seu irmão mais velho, porque ele havia feito uma situação muito negativa para ela, para a família, e ela não conseguia esquecer esse fato. Aí eu perguntei a ela, mas minha senhora, diga-me lá, há quanto tempo esses acontecimentos ocorreram? Aí ela fala, doutor, isso já ocorreu há 30 anos atrás. Então vejam, 30 anos atrás houve uma situação conflituosa e ela ficou com raiva, com ódio e ficou cultivando a mágoa durante 30 anos. Então, quando nós cultivamos esse tipo de sentimento negativo, nós estamos nos envenenando pouco a pouco. Isso vai gerar uma série de consequências danosas ao nosso corpo físico, à nossa alma e à nossa energia. Então, existem patologias que são desenvolvidas ao longo de muitos anos, lentamente, e que provocam estados patológicos graves. O câncer é um desses exemplos, não é? É lógico que não é apenas a mágoa que causa o câncer, mas ela de alguma maneira, um motor propulsor, porque o indivíduo fica ruminando aquele sentimento negativo e vai intoxicando cada uma de suas células, fazendo com que a sua fisiologia se torne totalmente desequilibrada. Então vejam que essa emoção primitiva perdura no ser humano. Ela não é exatamente negativa. Ela é a raiva é uma emoção natural. Não adianta também nós engolirmos sapo, não é? Porque muitas pessoas fazem isso, ficam com raiva do chefe, com raiva do marido, da esposa ou de qualquer situação, e ao invés de expressar, botar isso para fora, botam para dentro, engolem, e vão engolindo o sapo. Um dia, um ano, 2 anos, 10 anos, isso vai gerando também consequências psicossomáticas, tá? Trazendo uma série de doenças como produto final a essa emoção mal resolvida. Eu estou dizendo com isso que se você ficou com raiva do seu chefe, você vai pegar um tijolo e jogar na cabeça dele. Não é isso, porque essa atitude inconsequente iria trazer situações muito difíceis para você. Mas o que eu quero mostrar é que não adianta empurrar a emoção para debaixo do tapete. Não adianta nós fingirmos que não temos raiva, fingirmos que não temos medo. Por quê? Porque isso pode enganar o mundo externo.
mas não engana ao nosso próprio eu interno. E, como vimos, vai produzindo uma série de consequências nefastas. Ok? Então, de alguma maneira, nós vamos entender que o medo e a raiva, eles são emoções necessárias, primitivas, porque surgiram primitivamente, primeiramente, no nosso desenvolvimento aqui na face da Terra. E foram fundamentais para que nós conseguíssemos manter a nossa sobrevivência enquanto espécie. Ok? Então, essas duas emoções existem dentro de nós ainda e precisam ser entendidas e, de alguma maneira, diria eu, domesticadas. Tá? Então, naquela época, essas emoções elas eram cavalos selvagens. Hoje, na dita civilização, esses cavalos selvagens devem estar domesticados, ou seja, eles não foram extintos, mas devem estar sob nosso controle. Nós devemos ter consciência de que temos essas emoções dentro de nós, porque devemos ter consciência de que na nossa base nós temos uma natureza animal. Então, esta natureza animal nos brindou com essas emoções primitivas que foram importantíssimas no processo da nossa sobrevivência, ok? Agora, a história é outra. Agora a gente tem que lidar de uma outra forma, tá? Existem outras emoções que nós vamos apresentar nas próximas aulas para entendermos a globalidade desses processos que fazem o ser humano transitar da animalidade para a espiritualidade. Não há um salto mágico, não há uma transformação milagrosa. A evolução se dá através dos milênios, a evolução física e a evolução espiritual, uma apoiando a outra. Então, o espírito que evolui precisa de um cérebro melhor evoluído, mais aperfeiçoado. E o cérebro mais aperfeiçoado fornece melhores condições para que o espírito mais evoluído possa ir se manifestando nesse plano dimensional. Ok? Eram essas as observações de hoje. E volto a pedir a vocês que façam seus comentários e divulguem, compartilhem para todos os amigos, cliquem no sininho para serem notificados e vamos construir juntos um projeto de saúde integral, de saúde dos níveis físicos, emocionais, energéticos e espirituais tão necessários nos dias que estamos vivendo. Ok? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.